O que eu vou compartilhar hoje com você é a experiência do que é viver só e acordar só, entende? Quais os benefícios, quais os pró e quais os contra. Talvez você já tenha ouvido bastante pessoa comentando assim: poxa, viver só é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Como também você já ouviu pessoas dizendo assim: cara, velho, viver só é a pior coisa que eu tô fazendo na minha vida. Aqui nós encontramos duas características, duas pessoas, dois pensamentos, dois medo ou duas coragem. Por que dois medo? A pessoa que se relaciona, ela tem medo de viver só. A pessoa que não se relaciona, ela tem medo também de não se relacionar. Parece contraditório, né? Mas não é. Se você se relaciona com alguém, poxa, você vai ter prós e você vai ter contras. Se você mora só, você vai ter pró e vai ter contras. Tipo, silêncio, paz, liberdade. Isso, dinheiro não compra. Você amanhecer o dia, cara, e cair da sua cama e não ter ninguém para comer o teu juízo, não ter ninguém, cara, para ficar ali importunando, lhe enchendo a paciência, eu posso te dizer aqui com toda a certeza do mundo, cara, não existe dinheiro que compre isso. Por quê, Francisco? Porque infelizmente, cara, eu não tô dizendo aqui que todos os casamentos são ruins. Eu não tô dizendo aqui pra você que todos os casamentos vai dar em merda. Não, cara, tem casamento, cara, que vai durar e vai durar bastante. Teve pessoas e tem pessoas que vão se ajuntar e já estão juntos, que vão morrer, cara, ali velhinho. Mas eles têm, cara, um ingrediente no relacionamento a qual a grande maioria da população não tem. E por que tá tendo essa avalanche de pessoas vivendo só, morando só? Porque foi colocado na mente da mulher que a mulher ela tem que ocupar a posição do homem. Ela que tem que ser o provedor. É ela que tem que deixar o marido em casa, seus filhos e correr atrás. Nisso o sistema, a mídia, castrou o homem. Nessa de castrar, entenda isso. Os homens estão tomando posição de mulher. É ridículo isso? É feio isso? Lógico que é. Porque não tem nada mais prazeroso para o homem do que ser o provedor de dentro de casa. Entende? Ser o provedor, trazer o mantimento, resolver as coisas. Isso exala testosterona no homem. Agora, quando a mulher fala, pode deixar, eu corro atrás. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso da sua ajuda. Eu mesmo troco o chuveiro. Eu mesmo boto a luva, vou subir lá em cima e vou pintar o apartamento. Eu mesmo vou lixar. Inclusive, eu trabalhei com uma mulher que ela é lésbica. Cara, velho, não tem como, rapaziada, você aí, mulher, medir a tua força com o homem. Eu pego uma lata de massa de 18 quilos com o braço. A mulher, para subir a escada com a lata de massa, meu irmão chegou lá ruim. Entende? Móveis, alguns móveis eu consigo mexer sem ajuda de ninguém. Eu trabalhando com ela, cara, velho, teve alguns móveis lá que eu precisei ajudar ela, que ela não tem força. Isso aí tá no DNA da mulher. Mas ela é a provedora da casa dela. Entende? E por que, cara, que o acordar em paz exala testosterona pro homem?
Porque não existe nada mais irritante, não existe nada mais constrangedor, não existe nada mais broxante do que você acordar com zoada. O teu corpo automaticamente, quando você acorda, ele já joga, cara, um pouquinho, né, de corticoide no seu sistema nervoso, no seu corpo, que é para você despertar, porque senão você vai continuar ali dormindo. Aí você já acorda meio chateado ali, estressado. Isso é natural do corpo do ser humano. Agora, isso não é natural do corpo do ser humano você acordar com a mulher dizendo, porra, vai acordar, não. E aí, não sei o que, cobrança, isso, aquilo, blá blá blá, blu blu blu, blilililé. Cara, velho, isso vai minando a saúde do homem mental. Isso vai minando a saúde do homem, cara, espiritual. Ah, Francisco, eu não acredito nisso não. Ah, pois você passe a acreditar. Porque quanto mais, cara, provocações, quanto mais encheção de saco, quanto mais perturbação, mais o homem vai se deteriorando. Daqui a pouco ele começa a engordar, daqui a pouco ele começa a cair cabelo, daqui a pouco ele começa a entrar em estresse. Quando vai ver, pegou um câncer. Sim. Pegou um caroço aqui, pegou algo aqui, desenvolveu isso, desenvolveu aquilo. Você sabia que a maioria das doenças que vêm para cima de um homem, para cima de uma mulher, que ela não tem paz, cara, que ela vive ou vive? Vive, negócio de vive, que ela vive em extremo processo de estresse. Você olha, cara, você vê a mulher tendo queda de cabelo, você vê a mulher tendo olheira, você vê a mulher engordando ou emagrecendo demais, você vê a mulher com as partes ressecadas, hum? Com o nível de testosterona lá embaixo e com o nível de corticoide dela lá em cima nas alturas. Ou seja, ela está num ambiente ácido. E esse ambiente ácido dela, muitas das vezes, é a própria casa. É como um homem, muitas das vezes, é o próprio lar dele. Hoje é segunda-feira, a qual vou soltar esse vídeo já já para você. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, meu amigo. E se você puder contribuir com seu like, fortalece aqui e deixa teu ponto de vista aqui nesse vídeo. Se quiser também apoiar esse canal, tem um Pix aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo. Eu te agradeço por qualquer valor. Então, nesse exato momento, cara, o que um homem mais quer, alguns, é ir para o trabalho. É não ficar na sua casa. Quanto o homem solteiro, cara, o que ele menos quer é trabalhar. Porque a paz dele, o quarto dele, cara, o banheiro dele, cara, a cozinha dele, a cama dele virou, cara, o seu palácio. Virou, cara, o seu portfólio. Virou a sua proteção, a sua muralha. Hum? Pensa aí, cara, você ir dormir sem ninguém enchendo teu saco. Você automaticamente você pensa mais, você tem mais ideia, você tem mais ideia de propósito, você tem mais ideia de negócios, você tem mais ideia de tudo. Por quê? Porque você está num ambiente a qual aquela pessoa não fica te cobrando, não fica te colocando você contra a parede dizendo você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ir assim, assim, assado. É revoltante. Uma coisa que era para ser tão suave, uma coisa que era para ser tão de boa, cara, virou uma coisa tão desprezível, tão broxante. Hoje você falar em sair para alguns homens que vivem só, têm a sua solitude, é perturbador. Ele tem que deixar a sua casa, tem que deixar o seu estilo de vida, tem que deixar suas coisas para ir para o encontro.
Porque ele sabe que naquele encontro ele vai ter estresse. Desde sair, cara, gastar, se relacionar, tentar fazer uma pessoa feliz. E ele sabe que no fim é game over pra ele. Eu nunca vi, cara, na minha vida, um crescimento tão grande, cara, de homossexual no Brasil. Antigamente era esporadicamente, você via aqui, outro acolá. Mas com a era do feminismo, eu nunca vi tanto homem, cara, se relacionando com homem. Não existe Maria da Penha para homem. Não existe isso. Não existe pensão socioafetiva para o homem. Hum? Eu não estou dizendo aqui que você tem que se relacionar com homem. Estou te dando aqui uma ideia do que está acontecendo nos dias de hoje. Camarada engravatado, com barba bem feita, sem trejeito, sem ser afeminado. E quando você vai conversar com ele, ele é casado com outro homem. Hum? A coisa tá séria, meu amigo. Você precisa escolher um partido para você. Hoje, viver só, viver uma vida de solitude, é questão de sobrevivência. É questão de saúde mental, saúde corporal, ter paz consigo mesmo. Se esse vídeo te ajudou, fez você refletir, dedo no like. Até o próximo vídeo. Grande abraço.